Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Evelyn Lima e hoje eu irei falar sobre a história de Sara, uma mulher da Bíblia que é apresentada no livro de Gênesis, e eu começarei lendo a partir do capítulo 16 de Gênesis. Então, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, podem pausar o vídeo. Eu irei ler do versículo 1 ao 4, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Bem, todos esses versículos são importantes, mas eu quero que vocês foquem principalmente na parte em que Sara diz assim: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Principalmente nessa parte, ok? E antes de trazer a reflexão que Deus colocou no meu coração, eu vou primeiro falar sobre alguns fatos que eu percebi da história de Sara enquanto eu lia o livro de Gênesis, né? Antes o seu nome era Sarai e depois passou a ser Sara. Sara era esposa do patriarca Abraão. Antes ele era chamado Abrão e depois passou a ser chamado Abraão. E ela era uma mulher estéril. Lembrando que naquela época, a mulher que não conseguia gerar filhos era motivo de vergonha e humilhação, né? Na verdade, isso era um motivo de vergonha e humilhação para a mulher, né? Porque ela não conseguia gerar. E Sara é descrita na Bíblia como uma mulher muito bonita e era meia-irmã de Abraão. Através desses 4 versículos que nós acabamos de ler, o que eu pude perceber e que é bem nítido, né? É que Sara, ela tinha um sonho. O sonho dela era formar uma família. E quantas de nós mulheres não temos esse mesmo sonho, né? O problema não é o sonho em si, mas a forma como Sara decidia pensar sobre isso. Sara, ela decidiu focar naquilo que lhe faltava. Tanto que, lembra que eu disse para vocês para focarem no versículo, na parte do versículo que diz: Já que o Senhor me impediu de ter filhos? Porque essa parte revela o quanto Sara focava naquilo que ela ainda não tinha, naquilo que ela acreditava lhe faltar. E isso a fez agir de maneira precipitada e insensata. E quantas de nós não ficamos tão ansiosas e angustiadas com aquilo que ainda não vivemos, ou com aquilo que nós acreditamos que nos falta, ao ponto de entrarmos em desespero? Por causa do seu desespero, Sara, ela tomou uma decisão sem consultar ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você é essa: quem tem guiado as suas decisões? São as suas emoções? A sua carne? Aquilo que você deseja? Os seus pensamentos? Ou o Espírito Santo? Você tem consultado a Deus antes de tomar decisões? Nós não podemos ser mulheres insensatas que focam nos seus próprios achismos ou que agem segundo as suas emoções, mas precisamos ser mulheres guiadas pelo Espírito Santo. Sara decidiu focar naquilo que não tinha, e isso a tornou uma mulher ansiosa e descontente. E nós podemos seguir o exemplo de Sara
ou nós podemos ser mulheres que se apegam ao Senhor e às coisas do alto, que conseguem encontrar contentamento no Senhor. O que nos leva ao contentamento é a gratidão. Mesmo nas piores circunstâncias da nossa vida, nós podemos escolher ser gratas ao Senhor. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade, ela tem o poder de nos desestabilizar. E ela não só tem o poder de nos desestabilizar, mas também de enfraquecer a nossa fé. E nós devemos submeter todos esses pensamentos, toda a nossa ansiedade ao Senhor. Como o versículo diz, né? Por meio das orações, das súplicas e com ações de graças. Quando nós escolhemos ser gratas ao Senhor pelo que já temos e pelo que Ele já tem feito em nossas vidas, nós silenciamos a ansiedade, porque passamos a focar naquilo que já possuímos e fixamos os nossos olhos no Senhor e não apenas naquilo que ainda esperamos dele. Sara, ela não confiou no Senhor e induziu outras pessoas ao erro. Sua desobediência trouxe consequências não só para si mesma, não só para aqueles que estavam à sua volta, mas também para toda uma descendência. Hoje nós podemos perceber isso através do conflito, por exemplo, que acontece no Oriente Médio. A descendência de Isaac e a descendência de Ismael surgiram a partir dessa decisão de Sara. E até hoje nós vemos guerras, como a guerra entre Israel e o Hamas, que carregam marcas dessa divisão histórica. Isso nos mostra como uma decisão tomada fora da direção de Deus pode gerar consequências que atravessam gerações. A pergunta que eu te faço hoje é: para onde você tem olhado? Onde você tem depositado a sua confiança? Onde está a sua esperança? Em Colossenses 3, do 1 ao 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, meninas, mulheres, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus e que Ele seja a nossa esperança e não as coisas dessa terra. Em Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A prioridade de Sara naquele momento era construir uma família, e não obedecer e confiar no Senhor. E a lição que nós podemos retirar disso é que a nossa prioridade precisa ser o Senhor. A nossa preocupação deve ser em buscá-lo e entender que o mais Ele fará, no tempo perfeito dele. Porque existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós podemos confiar no tempo perfeito do Senhor. O tempo de espera, ele não é um tempo de sofrimento. O Senhor, ele não permite isso para nos fazer sofrer. Na realidade, o tempo de espera é um tempo de preparação. É um tempo onde nós podemos nos preparar, tanto espiritualmente quanto, dependendo do que o Senhor te prometeu, fisicamente ou emocionalmente e até mesmo intelectualmente, para tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. O tempo de espera é um tempo onde nós somos lapidados pelo Senhor, onde nós somos lapidadas pelo Senhor, né? E nada pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. Nem promessas, nem bens materiais, nem dinheiro, nem sonhos, nem pessoas. Ele precisa ser o centro. E peça, sabe, ao Senhor para que Ele sonde o seu coração e te mostre qual tem sido a sua prioridade, o que de fato tem sido o centro da sua vida. Em Mateus 6, do 19 ao 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração está naquilo que é o nosso tesouro, e isso revela quem é o nosso Deus e a quem adoramos, o que é mais precioso para nós. E continuando aqui a partir do versículo 5 ao 6, eu irei ler com vocês. Diz assim: Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O que podemos perceber, é que Sarai, depois das consequências da sua decisão, ela escolheu culpar Abrão. E quantas vezes nós também não agimos como Sara, né? Muitas vezes nós vivemos consequências ruins pelas nossas decisões erradas e escolhemos culpar outras pessoas pelo erro que nós mesmos cometemos. É claro que Abraão também errou, né? A ideia partiu de Sarai, mas Abraão também tomou uma decisão errada, porque ele sabia qual era a promessa do Senhor. E mesmo assim ele decidiu seguir o conselho da sua mulher. Mas nesse momento eu quero focar na história de Sara, porque a ideia partiu dela. E ela escolheu acusar Abraão ao invés de assumir a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa. E o que nós podemos aprender através da história dela é que toda decisão vai gerar uma consequência, seja ela boa ou ruim. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de terminar fazendo uma oração. E peço para que vocês orem juntamente comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor é um Deus fiel e aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Obrigada porque o Senhor não só cumpre e entrega a promessa, mas o Senhor se compromete em nos preparar, em nos fortalecer, em nos lapidar para viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Te agradeço, Senhor, pelas tuas promessas e oro para que o Senhor fortaleça cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor fortaleça não só espiritualmente, mas emocionalmente, que o Senhor renove suas forças e que o Senhor seja a esperança de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu oro para que nesse ano de 2026 o Senhor nos encha do teu poder, o Senhor nos encha do Espírito Santo. Que nós sejamos pessoas guiadas por ti. Que não sejamos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos, mas que sejamos guiados e conduzidos pelo Senhor. Senhor, nos dê direcionamento, nos dê sensibilidade à tua voz, nos dê sensibilidade ao teu agir, Espírito Santo. Meu Pai, nos ajude a esperar com paciência por tudo aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Seja lá o que for que o Senhor tenha prometido para essa pessoa que está assistindo. Eu oro para que ela aprenda a esperar com paciência, que ela aprenda que o tempo de espera não é um tempo onde ela estará paralisada, mas é um tempo onde ela estará caminhando contigo.
É um tempo onde ela estará se preparando para tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida dela. Senhor, ajude ela a ter uma perspectiva diferente sobre a espera. Que ela não veja o tempo de espera como um tempo de sofrimento, mas como um tempo de lapidação. Um tempo onde ela pode se aprofundar ainda mais na presença do Senhor. Eu oro para que o Senhor gere no coração dessa pessoa, meu Pai, sede e fome da Tua presença. Que cada vez mais essa pessoa deseje ao Senhor. Eu oro para que essa pessoa ame ao Senhor acima de todas as coisas. Que essa pessoa deposite toda a confiança dela em Ti. Que ela não deposite a sua confiança em homens, nem em carros, nem em cavalos, nem em promessas, mas que ela deposite toda a sua confiança no Deus da promessa. Meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha pensamentos de paz, para que o Senhor enche o coração dessa pessoa e a sua mente com pensamentos bons, com pensamentos que condizem com a Tua palavra. E eu repreendo agora, Senhor, todo pensamento contrário à Tua palavra, todo pensamento que não vem de Ti. Oro para que essa pessoa esteja com os olhos fixos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que o Senhor seja o centro e a prioridade da vida dessa pessoa. É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Bem, minhas irmãs em Cristo, que vocês não esqueçam de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir essa mensagem. Não esqueçam de deixar o seu like. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!